Hello! What's up? Quer aprender a responder essa pergunta? Dá uma olhadinha lá na aula anterior que eu explico direitinho como que a gente responde a esses cumprimentos informais. E na aula de hoje a gente vai aprender muita coisa. Se prepara, que tem coisa pra caramba aí. Mas não fica com medo não. Um passo de cada vez a gente chega lá. A aula de hoje a gente vai aprender a perguntar e a responder quantos anos você tem. Quando que é o seu aniversário? Qual é a sua data de nascimento? Vamos aprender a perguntar e a responder, claro. Let's go! Eu sou a Teacher Thaís Aliano, tô aqui para tirar você do zero em inglês. Essas aulas são especialmente para você que precisa aprender o básico. Essas aulas são especialmente para você. Para eu saber quantos anos você tem, eu pergunto How old are you? Quão velho é você? Ao pé da letra seria isso mesmo. Mas a gente não vai traduzir ao pé da letra. Nós vamos aprender por associação. Então vamos memorizar aqui para eu saber quantos anos você tem. Eu preciso falar How old? How old are you? How old are you? I'm 42. I'm 42 years old. I am, ou contracta ou não. I am 42. Ou eu respondo years old no final. I am 42 years old. Não posso responder I am 42 years. Tenho 42 anos. Em português rola, mas em inglês não. Ou eu deixo com apenas o numeral I'm 42, ou eu complemento I'm 42 years old. Então, bora aprender os números? Let's go. Repete comigo, hein? De 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observem que o número 3 tem uma pronúncia especial. Vocês vão ver aqui entre barras a pronúncia do número 3, que está representada pelo alfabeto fonético internacional em inglês, essas letrinhas diferentes que vocês estão vendo aí. É para ajudar a gente a pronunciar a palavra certinho. Então, esse símbolo que parece um 0 cortadinho no meio é o som desse TH do número 3. 3 representa esse seguinte som. Quando você projeta a ponta da sua língua para entre os dentes e você assopra. Então, o ar sai pelos dentes, fazendo esse som que a gente não tem no português, por isso que é mais difícil, né? 3. Cuidado que não é T. Se fosse T, a palavra pareceria outra coisa. Seria tree, seria árvore. E 3 é número 3, tá? Não se esqueçam. É mais ou menos como se eu fosse falar o S, se eu tivesse a língua presa, por exemplo, sapo, sopa, maçã. Então, é esse assoprinho. E aí, vou botar um R logo em seguida. 3. Tem que praticar na frente do espelho. Tem que falar em voz alta, tá? Se você não falar em voz alta, você não vai se ouvir. E aí, não vai sair legal o som, tá? Vamos praticar isso em voz alta. Só um detalhe. O 0, o nome do 0, zero, ele pode ser representado por mais duas formas. Eu posso chamar o 0 de O, quando eu estiver dando o número do meu telefone, o número da minha conta bancária, eu não vou falar zero, eu vou falar O. Por exemplo, um número aleatório. 532 ou 105. Então, O é 0. E nil, que, por exemplo, representa o 0 numa partida, por exemplo, num jogo, um futebol. The football match was 3-0. Então, a partida de futebol foi 3-0. Vamos seguir sequência de 10 até 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Percebam que eu tenho duas sílabas tônicas quando eu tenho a palavra com o 10. 13, 14, 15.
Dá uma olhadinha aqui na representação desse som. Ele tem um apóstrofo antes da primeira sílaba, que é a sílaba tônica, for example, 13, e eu tenho um apóstrofo iniciando a segunda sílaba, né? 13. Então, observe que eu tenho aqui o som da palavra 15. 15. E aí eu tenho a indicação da sílaba tônica por um apóstrofo, inicia a sílaba tônica, ok? Então, atenção para não confundir com os outros números, que a sílaba tônica é importante no inglês também, para a gente identificar as palavras. Então, vamos para a sequência. 20, inglês britânico, eu posso falar 20. No inglês americano, você vai ouvir 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A partir do 20, 30, 40, 50 em diante, é só eu colocar o 1, 2, 3 depois dos números. 31, 32, 33, 33. São dois sons do TH. 40, 50, 60, não é 16, é 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, não tem S de plural no 100, 300, and so on. 1000, 1000, or 1000, 2000, 3000, 4000, and so on. A million or 1 million. Muito, muito alto, né? Então, e aí? Você já sabe responder, então, qual é a sua idade? How old are you? How old are you? I'm 16 years old. What? How old are you? 15. How old are you? I'm 16. How old are you, by the way? 17. Me too. How old are you? I'm 16. Now your turn. Sua vez. Awesome! Agora, como que eu pergunto quando é o seu aniversário? When's your birthday? When's your birthday? Observe que essa palavra birthday é a data do seu nascimento. A palavra birth, de nascimento, e day, de dia. Birthday. Então, olha esse TH, é o mesmo TH do 3, do 1000, ok? Do 30. Então, bora prestar atenção nessa pronúncia, hein? Observem que em inglês tem uma outra palavra que significa aniversário também. E é bem parecido com o português. Anniversary. E eu uso anniversary para quê? Para comemorar datas de inauguração de empresas, de lojas, de instituições. E a data de casamento, de aniversário de casamento, né? Esse mês é muito importante aqui na minha casa, porque é o mês do birthday do meu filho e o dia do meu wedding anniversary, da minha data de aniversário de casamento. Então esse mês eu tenho tudo junto, só festa. This month we celebrate our son's birthday and our wedding anniversary. When is your birthday? Para eu responder isso também, eu preciso aprender os números ordinais. Diferente do português, que só o primeiro dia do mês é no formato ordinal, em inglês, todos os dias do mês são ordinais. Então, vamos aprender os ordinais agora? Pay attention. First, second, third. Atenção agora, do 4 em diante, eu repito o número 4 e eu acrescento TH no final. Fourth. Aquele soprinho. Fourth. O 5 é um pouquinho diferente porque não é 5, é fifth. Fifth. Dois sons de F, fifth e o TH. Fifth. Fifth. Rapidinho. Fifth. Sixth. Seventh, eighth, ninth,
10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 20th. O 20, o 20 é 20th. E o 21, 20, volta para o número original, 20, first, 21st, 22nd, 23rd, 30th. E aí, segue a sequência. Mas a princípio, para saber a data de aniversário, vamos memorizar até 31st, até onde vai os nossos meses, né? E aí, também preciso aprender os meses do ano. Let's go? Repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, eu já posso responder minha data de aniversário. It's June 3rd. When is your birthday? E aí uma dica, né, para eu responder o ano que eu nasci. Se você nasceu no ano de 1900 e alguma coisa, então bora falar os dois primeiros números, 19, e os dois últimos, 79. 1950, 1998, 1998. Se você nasceu no ano 2000, do ano 2000 até o 2009, a gente vai pronunciar conforme a gente fala o número mesmo. Como a gente chama um número. 2000, 2001, or 2001. Eu posso omitir o and. 2002, 2003, 2004. Como é que a gente fala os anos em inglês? O ano 1000 a gente vai chamar o ano 1000, normal. Passou do ano 1000, a gente já vai se ater alguns detalhes. Por exemplo, o ano de 1500. Eu vou falar os dois primeiros números e o 00 a gente vai se referir a 100. Então vai ficar 1500, tá? 1808, por exemplo, nós vamos chamar 1808. Vamos colocar o 0 como O, 1808. Do ano 2000 até o ano 2010, nós vamos nos referir da forma normal, como a gente chama o numeral 2000, 2001, 2002, 2001, 2003. A partir de 2010, a gente já vai se referir das duas formas, da forma normal, 2021, ou os dois primeiros e os dois finais, 20, 21, 20, 22, e aí vai. Very easy. When is your birthday? It's June 3rd. It's January 5th. It's August 9th. Posso responder também com uma preposição entre o it's e o mês. It's on June 5th. Se eu for só falar o mês, eu vou usar a preposição in. It's in June. Mas se eu for falar a data toda, it's on June 3rd. Ok? Fica essa dica aí, alright? A gente vai voltar a falar disso, tá bom? Mas a princípio vamos aprender apenas a responder When's your birthday? Excuse me. What? When's your birthday? 22nd of February. What year? Every year. Get out. Hey! When's your birthday? 8th of May, 1969. You're 37. Yeah. Get out. When's your birthday? Out! E aí, vamos praticar agora? Repeat. When's your birthday? When's your birthday? When is your birthday? 8th of May. 8th of May. Great! Awesome! A pronúncia melhora a cada dia, né? É só praticar. Pratiquem. Não deixe de repetir. Tem que falar em voz alta. Repita em voz alta. Você tem que ouvir a sua voz.
tá? Não vou cansar de falar isso pra você. Guys, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que vocês aprenderam bastante e é bastante coisa pra memorizar, né? Então repitam quantas vezes forem necessárias, tá bom? A gente vai voltar a falar de números lá na frente, mas se apliquem, tá? Memorizar os números. Na próxima aula você não perder nada, pra você continuar a sua evolução. E lembre-se, não desista. Go ahead. Siga em frente. Conta aqui a sua data de nascimento. When is your birthday? Coloca aqui que você já sabe escrever. Alright? Espero que vocês realmente tenham curtido. Se inscrevam se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém tá precisando sair do zero em inglês? I'll see you next video.